Muito bom, fiquei muito feliz aqui em ver também esse ministério abençoado. Eu fico feliz toda vez que eu vejo eles. Qualquer vez eu vou lá para me aprender a tocar pandeiro, tá bom? E é bom, isso é bom, né? Então, versículo 13. Lucas capítulo 1, verso de número 13. Vai falar de personagens importantes aqui. Diz assim: mas o anjo lhe disse: não temas, não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Amém? Poder sentar, em nome de Jesus. Esse texto aqui, e acredito que Deus ele tem algo para realizar nas nossas vidas. Mas olha só, interessante, quando estava meditando, o irmão Hilton falou conosco e nos deu até um texto. Ele disse: Anderson, o texto que nós estamos refletindo é esse, mas fique à vontade para o que Deus assim colocar no seu coração. E a gente orando, porque chegar aqui, irmãos, exige da gente prática de falarmos com vocês, mas mais do que uma prática, mais do que uma técnica, exige da gente também uma devoção e uma sensibilidade para ouvir o que Deus quer falar com a igreja. Porque tem pessoas que eles nem lêem mais a Bíblia, não estudam mais, não oram mais, não buscam mais, mas só na rotina mesmo, né? Vou pregar onde? Chega lá e prega já pelo costume. E na verdade não é assim que a gente tem que tratar o povo de Deus. Na verdade a gente tem que falar com Deus. Deus me dá uma orientação. E aí, na orientação que Ele me deu uma orientação desse texto. E eu acredito que Deus vai falar com todos que estão agora acompanhando aqui esta mensagem. Irmãos, aqui vai falar de um homem chamado Zacarias e uma família, né? Zacarias, Isabel, e vai tratar aqui de um momento onde Deus escuta a oração deste homem. Quem era este homem? Este homem era um sacerdote. Ele era alguém que falava com Deus. E para aquele período haviam turnos. E dentre os turnos que haviam das pessoas que iam apresentar o incenso, iam apresentar o sacrifício a Deus, foi tirado sorte. E na sorte tirou-se o nome de Zacarias. Na verdade, eles faziam consultas com Tumim e Urim, e naquele momento eles chegavam lá e começavam a dizer assim: quem é que vai hoje para entrar aqui no santuário e apresentar a Deus as orações, o incenso, o sacrifício? E aí, a sorte caiu para Zacarias. A Bíblia vai dizer que este homem aqui era um homem que era temente a Deus. Ele era um homem, tanto ele quanto Isabel, eles eram justos. Tanto ele como Isabel eram pessoas que estavam diante de Deus. Mas tem uma coisa interessante aqui: eles eram avançados em idade. Eles já estavam numa idade já bem avançada, né? E havia uma problemática na casa deste homem. Olha só, um sacerdote de Deus, um homem justo, um homem de oração, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era temente. Então as qualidades desse homem: temente a Deus. Mas a casa deste homem tinha um problema. O fato de nós sermos de Deus, o fato de nós louvarmos a Deus, o fato de nós pregarmos, cantarmos, dirigirmos, o fato de nós sermos sacerdotes, o fato de nós servirmos a Deus, o fato de termos o adjetivo de temer a Deus, não isenta de termos problemas na nossa casa. Aleluia. E havia um problema na casa do Senhor. Qual era o problema? A sua mulher
era estéril. E ser estéril naquela época, dentro do contexto, quando você vai meditar na palavra, ser estéril naquele momento não é um bom sinal. Porque Deus, ele quando fez o homem e a mulher, ele diz assim, ó, enchei e multiplicai. Então havia uma crença, havia uma fé de que todas as pessoas, quando elas geravam, elas eram abençoadas por Deus. Naquela época havia todo esse rito. Você pode ver que todos os homens da Bíblia, eles não tinham apenas um filho, mas tinham vários, porque eram bênçãos, eram frutíferos. E aí o que acontece? Imagine agora como é que era aquela sociedade, como era a regra daquela sociedade e como era que eles observavam a vida daquele sacerdote. Porque assim, você pensa que não, mas tem gente observando você. Você acha que não, mas tem gente observando. Tem pessoas que não querem ser crente, tem pessoas que não querem servir a Deus, tem pessoas que não querem ir para a igreja, tem pessoas que não querem carregar a Bíblia, tem pessoas que não querem louvar, até rir, irmãos, zomba. Mas eu quero que você apronte ou erre na frente deles. Na mesma hora ele diz, e você não é crente? E você não é santo? E por que você está assim? E se esquece que a gente também come cuscuz. Quem come cuscuz aqui? A gente erra. A gente pode errar a qualquer momento. Às vezes a gente erra sem querer. Porque a gente é ser humano. Não tem nenhum anjo aqui. Se tiver, o pastor depois me diga. Porque alguém está escondendo asas. Somos pessoas que temos, irmãos, tendências. E somos tentados pela nossa natureza. A natureza do pecado. A natureza de alguém que transgride. A natureza de alguém que desobedece. A natureza de alguém que não tem paz. A natureza de alguém que se distancia. A natureza de alguém que erra o alvo. Nós temos essa natureza. Só quem pode nos livrar e nos salvar dessa natureza é Jesus. Só Jesus. Então imagina só a observação que tinha aquela sociedade. Se a regra era que as pessoas tinham que crescer, multiplicar, frutificar, gerar. Imagina só os vizinhos dizendo, tanto que esse homem busca, tanto que esse homem entra nos templos, tanto que esse homem entra nas sinagogas, tanto que esse homem e essa mulher são tementes a Deus. Mas olha a casa dele aí, ó. A casa dele não tem a bênção de Deus, não. A casa dele está com esterilidade, é uma mulher estéril. E olha só a idade deles também. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso é um detalhe para Deus manifestar a sua glória e Deus manifestar a sua bênção. Não tem idade, não tem obstáculo, não existe nada impossível para Deus. Você vai sair deste culto e vai entender que não existe nada impossível. Mas a minha idade, eu sou de idade avançada, eu parece que não tenho mais esperança, não tem mais sentido. Tira isso da sua cabeça. Agora é que você vai viver as promessas de Deus. Nós temos esse caso aqui, temos o caso de Abraão, não é isso, pastor? O caso de Abraão também, que avançado em idade, mas Deus tinha feito uma promessa a ele. E a mulher tentou dar uma ajudinha, deu errado. Vocês, quando vão ler a Bíblia, vai ver, irmãos, que não é bom ficar dando ajudinha para Deus. Tem gente que fica querendo dar uma ajudinha. Não, eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui. Irmãos, eu não vi um que tentou dar uma ajudinha para Deus para não dar errado. Porque, irmãos, a glória é de Deus, a glória é para Deus. Deus é quem é glorificado. E o processo que você está passando, você não está passando à toa, você está passando porque Deus está permitindo. E o processo que você está passando porque Deus vai mostrar para você que você é homem e que Ele é Deus. Deus mostra para mim que eu sou fraco, que eu sou barro, que eu sou carne, que eu sou frágil, que eu não tenho, que eu não posso, que eu não sou. E você, na nossa fragilidade, que Deus mostra que nós somos. Mas sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus, Ele é glória, Ele é honra, Ele é louvor. E aí, irmãos, ficavam todos olhando ali, um homem temente a Deus, um idoso, uma idosa, e o problema batendo na porta, o problema dentro de casa. Levanta a sua mão assim comigo. Eu sei, irmãos, talvez você não esteja com tantos problemas como eu já falei. Mas eu quero dizer para você que este problema que está lá na tua casa, Deus está dizendo nesta hora que Ele é aquele que dá jeito ao sujeito que não tem mais jeito. E este problema que está lá na tua casa, Deus vai converter a maldição em bênção. Se prepare para você cantar um cântico novo, um hino de louvor.
mover. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que aí como é que Deus resolve? Às vezes a gente acha que é uma coincidência. Poderia ser qualquer outra pessoa que iria entrar naquele santuário, mas a sorte caiu para ele. A sorte caiu para ele. Sabe por quê? Porque Deus tem uma direção para tudo e o tempo dele chegou. Quando ele entrou lá, que estava apresentando lá o incenso, apresentando, irmãos, o seu sacrifício, a sua adoração. É por isso que é importante, mesmo fraco, mesmo forte, mesmo, irmãos, nem que seja se arrastando, mas venha, não importa. Sabe o que acontece? Quando você vem se arrastando. Quantas vezes, irmãos, eu acredito que aqui tem gente igual a mim. Quantas vezes eu já cheguei na igreja, irmão, me arrastando, não tinha nem vontade de vir, não tinha nem vontade, irmão. Ia por uma obrigatoriedade, eu ia, irmão, pelo um rito, eu ia porque, o que será que vão dizer de mim? Eu ia, irmão, com uma vontade tão grande de ficar em casa, mas quando eu chegava, irmãos, aí Deus falava comigo, Deus me renovava do louvor. Eu ouvia, irmãos, alguém, irmãos, que contava uma história, irmãos, que estava pior que a minha, e eu dizia assim, rapaz, esse camarada está com uma situação pior que a minha, está adorando a Deus, quem sou eu para não adorar a Deus, irmão? Aí eu voltava para casa, sabe como, irmãos? Eu voltava para casa com vontade de ser mais de Deus. Não era com vontade de ser mais religioso. Não era com vontade de levantar uma bandeira de uma denominação. O pastor Gilson me conhece desde menino, irmão. Desde o tempo que eu estou. Não estou entregando tudo, não, viu, patrão? Mas o senhor me conhece desde que eu era menino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele sabe do trabalho que nós temos e eu fiquei muito feliz de ouvir ele dizer que a filha dele também está fazendo esse trabalho. Às vezes as pessoas não entendem, mas Deus está usando pessoas como referência para levantar outros. Porque nós não temos que levantar bandeira nenhuma. A única bandeira que nós temos que levantar é do Evangelho de Cristo. Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo transforma. Cristo, Ele é aquele que é poderoso. E todo louvor da tua boca tem que ser dele, porque Ele é sobre todos e sobre tudo. Glória a Deus. Simplesmente Deus chega para aquele homem. Existem, irmãos, algumas literaturas que é interessante você estudar. Principalmente quando vai falar sobre quem entra no Santo dos Santos, quem era permitido entrar. Somente um homem, um sumo sacerdote poderia entrar, somente um sacerdote poderia entrar naquele lugar. E quando ele entrava naquele lugar para apresentar sacrifício, tinha todo um processo. É por isso que hoje a gente tem uma facilidade de entrar na presença de Deus devido ao sacrifício de Cristo. Qualquer pessoa que aceita Cristo, que entende a fé em Cristo, ele pode entrar na presença de Deus. Mas, irmãos, antigamente era difícil demais, porque as pessoas tinham que ter as vestes de um jeito, eles tinham que lavar mãos, eles tinham que passar por vários estágios, por vários processos. Não era de qualquer jeito, não. Que também, da mesma forma, também na Nova Aliança, no Novo Testamento, por mais que a gente tenha livre acesso pelo sangue do Cordeiro, não é de qualquer forma. É por isso que você está passando pelo processo que está. Não é de todo jeito. É por isso que você está do jeito que está. Porque Deus está amassando, Deus está quebrando, Deus está alinhando, Deus está aprumando, Deus está fazendo uma coisa nova. Você não entende, mas é Deus que está fazendo, porque Ele não quer você de qualquer jeito. Amém, irmãos? Deus só quer um coração. Venha como está, sim, mas aí Ele vai transformar você. E para transformar você, o carpinteiro de Nazaré, sabe o que é que ele faz? Lá, irmãos, fora tem uma música que diz que pau que nasce torto não se endireita. Tem essa música, até um samba, pau que nasce torto não se endireita. Mas Jesus vai para você. Ah, irmãos, quando vem para um marceneiro, e quando ele pega a lixa, e quando ele diz assim, eu sei dar um jeito aqui nesse pó todo. Aleluia. Eu sei como é que eu vou fazer. E eu sei trabalhar. Eu sei onde é que eu toco. Glória a Deus. Eita. E aí, irmãos, existiam algumas regras. E quando a pessoa entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ele ia apresentando incenso, e o incenso, eles chegavam lá com um objeto, e começavam, irmão, a jogar fumaça dentro daquele lugar, e aí essa fumaça, ela era tão grande, que ela era palpável. Eu acredito que os irmãos sabem, se não souberem, eu vou dar esse dado para vocês. Irmãos, fumaça pesa. Você sabia que fumaça pesa? É por isso que quando os bombeiros vêm prestar socorro a alguém,
Quando algum lugar está pegando fogo, a primeira coisa que você tem que fazer, você sabe o que é? Se jogar no chão. Sabe por quê? Porque só tem oxigênio embaixo. Tem oxigênio embaixo e fumaça pesa. Como é que você sabe disso? Além de você estudar, ter acesso à internet, a internet diz tudo sobre isso. Eu fiz um treinamento uma vez com o pessoal dos bombeiros e eles disseram assim: você vai entrar numa casa chamada Casa de Fumaça, lá em Natal. Seria uma casa chamada Casa de Fumaça. E eu entrei lá e disse: agora não fique em pé, porque se você ficar em pé, falta oxigênio e você cai e você morre. Você tem que ficar deitado e procurar se rastejando onde tem água ou onde tem ventilação para você sair. Irmãos, aí eu fui, mas aí eu era mais jovem, e a pessoa quando é mais jovem é muito desobediente, não é? É por isso que tem pessoas, irmãos, que por mais idade que tenham, precisam amadurecer aqui. Porque não é a idade que diz que você é maduro ou não. Porque tem pessoas que têm 50 anos, mas têm a mentalidade de 19. E tem gente com 19 que não tem a mentalidade de 50. Você já viu gente, irmãos, que tem 19 anos e parece, irmãos, uma pessoa idosa? Mas não é porque ela é o aspecto, não, é porque a mente dessa pessoa está evoluindo demais, ela está na frente dos outros. Isso não é negativo, isso é positivo. Mas o que acontece é que eu peguei e fiquei lá, quando jogaram a fumaça no treinamento, irmãos, eu comecei a sentir o peso. Eu digo: rapaz, tu começa a ficar tudo aqui. Se eu não me jogar, porque eu ia enfrentar, irmãos, a ordenança daquele comandante que tinha dito para mim: se deite. Aí eu era menino e eu disse assim: não, vai se deitar, eu vou ficar em pé e vou andar aqui dentro da casa de fumaça do jeito que eu quero. Olha, a ilustração que eu estou dizendo aqui é para dizer para você: quando o comandante falar, obedeça. Porque, irmãos, eu podia desmaiar lá sem oxigênio. Quando eu comecei a sentir que estava ficando tonto, é por isso que é importante. Quando você começar a sentir que o negócio está ficando apertando e você ficar tonto, se jogue. Eu me joguei, pastor, e fiquei lá. E aí eu senti mesmo, quando eu ia me levantar, era tanta fumaça naquele ambiente, que nas minhas costas eu senti um peso, aquela névoa de fumaça. Eu saí da pole de fumaça. Mas o que acontece é que eu tive a experiência. Do mesmo jeito era quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Era tanta fumaça, irmãos, que ele não via nada. Era palpável de tão pesado que era. Só que a Bíblia vai dizer que a nuvem da glória de Deus, ele descia no lugar santíssimo. E aí, lendo sobre isso, irmãos, existia um encontro da fumaça do homem com a nuvem da glória. Porque às vezes, irmãos, o incenso, a adoração, tudo que a gente faz, tem gente que acha que acha que pode, acha que fez, mas na verdade o que a gente está mandando para Deus é só incenso, é só fumaça. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus manda a nuvem para ter um encontro da glória com a fumaça do homem. Às vezes o meu louvor é tão bonito para alguém, irmãos, mas é só fumar. E estava esse homem lá. No meio da fumaça aparece um ser. Aparece um ser. Quem é? Gabriel. E Gabriel, ele já vem de outra casa, que ele tinha já ido na casa de Maria, entregar a mensagem de que Jesus, de que o Emmanuel, o Deus conosco, iria nascer. Ele já estava lá, ele viu numa missão. Irmãos, eu acho interessante quando tem pessoas, irmãos, principalmente na internet hoje, que é tanta coisa ruim, mas, irmão, tem gente que diz: eu estou vendo um anjo, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, e não acontece nada. Não acontece mudança, não acontece, irmãos. Quando vem uma mensagem, principalmente desses seres, é para acontecer coisas extraordinárias. Estou vendo um anjo aqui, está vendo um anjo? Quem foi que mudou? Quem foi que transformou? O que foi que se cumpriu? Se não tem isso, irmão, às vezes a pessoa está até com fome. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque quantas vezes as pessoas viram? Eu não estou dizendo que você não pode ver. Eu não estou dizendo que Deus não apresenta e mostra. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas, irmãos, segundo a Bíblia, quando um anjo aparecia, acontecia uma coisa extraordinária. Não era para emocionar o povo saía emocionado e não acontecia nada, não. Se o anjo viesse, era para trazer mensagem, era para trazer revelação e transformação para aquele homem, para aquela nação e para aquele povo. Os irmãos entendem a orientação que eu trago? O anjo Gabriel chegou, quando se apresentou, ele ficou com medo. Zacarias ficou com medo e ficou com medo até que o anjo disse uma palavra para ele: não tem mais, tenha medo não. Porque eu vim trazer uma mensagem para você. Eu vim trazer uma mensagem para você. Sabe qual é a mensagem que eu vim trazer para você?
Eu vim trazer uma mensagem para você nesse culto hoje, de que Deus está ouvindo sua oração. Eu vim trazer uma mensagem para você, Zacarias. Eu vim trazer uma mensagem para você, pastor. Eu vim trazer uma mensagem para você, igreja, de que Deus ouviu a tua oração. E é por isso que você está cantando e glorificando a Deus, porque Deus ouviu a tua oração. Não tenha medo não, Zacarias. Sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai dar a luz. Ei, é porque ela é de idade, né? É porque ela é estéril, né? Aí, irmãos, ele começou lá, aquele homem de Deus, temente a Deus, aquele homem que confiava em Deus, aquele homem que apresentava, porque desse jeito, irmão, não tem nada de diferente, não tem nada de super poderoso, não existe, tire isso da sua mente, tire toda idolatria, irmão, dos homens, dos objetos. Eu vim hoje para pregar uma palavra e para desfazer, irmão, todo mal, porque hoje as pessoas idolatram homens, idolatram anjos, idolatram objetos, idolatram denominações, idolatram tudo. E na verdade a palavra de Deus para nós é: deixe de colocar obstáculo. Aleluia! Quando o anjo chegou e entregou a mensagem, não sabe, foi que Zacarias disse para o anjo: como é que eu vou pôr, como é que vai ser isso? Eu sou avançado em idade, como é que vai ser isso? Eu sou avançado em idade, é muito mais estéril. Vou só colocar obstáculo para Deus agora. Vou só colocar obstáculo para Deus agora com a minha fraqueza, minha natureza, minha falta de fé. Por mais que eu fui escolhido, eu fui sorteado para estar no lugar santíssimo. Mas tem gente no lugar santíssimo que estão esperando milagre, que estão orando, mas não está crendo. Você está entendendo? Você sabia que Deus dá para responder a oração que você fez? E não é porque a gente, irmão, seja o dono da fé, não. É porque Ele é Deus. Porque se a gente foi por meritocracia, eu vou ter isso aqui. Vai? Vai não. Agora vai ter por graça. Favor imerecido. Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe dar inteligência, Deus vai lhe colocar na porta certa, Deus vai preparar para você um relacionamento abençoado. Deus, tudo é Deus. O que acontece, irmãos, aqui quando ele falou isso, na hora da promessa, Deus, ele se comunicou com aquele homem. Deus falou com aquele sacerdote que estava orando, mesmo que não estivesse esperando. E aí, você está entendendo o que Deus está falando? Pessoas que oram, mas não esperam mais. Esperar, irmãos, não é descansar. Esperar não é se estressar. Esperar não é ficar ansioso. Esperar é confiar. Está difícil, sim, está difícil. Eu abro a geladeira, é só água. Espere, Deus tem uma providência para você. Não tenho, eu termino o mês, eu estou no limite. E espere glorificando, espere exaltando, espere, porque Deus está ouvindo sua oração. É para orar e é para confiar. Eu não estou falando fora da nossa realidade, eu estou falando, irmão, eu não estou falando uma coisa, porque tem gente que quando está pregando, aí, irmão, é uma pregação que quando for amanhã, você não vive essa pregação. Esse tipo de pregação aí, eu não gosto desse tipo de pregação não. Uma pregação, irmãos, é cheio de elementos, irmãos, que quando na verdade vocês assim, rapaz, dá para me usar isso amanhã na minha escola, no meu trabalho? Não dá. Deixa eu dizer uma coisa para você: o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que você consegue aplicar na vida. Amanhã você vai viver um novo de Deus. Amanhã você tem que entender que as suas orações que foram feitas hoje, a sua oração que foi feita no oculto, Deus está para responder esses dias. E é o seguinte, Deus não está falando, irmão, não é para você, Deus está falando é comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui é interessante. E aqui eu quero trazer uma aplicação. Sabe o que acontece? Está faltando hoje muita gente, irmãos, que se levante como esse sacerdote chamado Zacarias. O Senhor Gilson hoje pode contar uma bênção, glorificar a Deus. Deus abençoou ele, a esposa dele, a família dele. Estou vendo ali uma criança nos braços da serva do Senhor.
Um grande milagre, sim ou não, pastor? Todo dia, toda vez que o pastor Gilson quiser lembrar do milagre de Deus, ele não precisa, irmãos, que profeta de fora, revelação profunda, não precisa disso não. É só ele ver, olhar para o filho dele e dizer assim: Deus fez um grande milagre. Mas para acontecer esse grande milagre foi fácil, irmão? Foi fácil, irmão? Para acontecer esse grande milagre, e para esse milagre continuar sendo milagre, é fácil, irmão? Mas aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus chegou na vida de Zacarias e trouxe para ele aquela revelação, Deus estava dizendo para Zacarias naquele momento: Zacarias, você vai ser pai de um profeta. Você vai ser pai de um grande homem de Deus. Você vai ser pai de um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia! E eu quero dizer para você: saia daqui com essa mensagem, chegue em casa e diga assim: a minha família vai ser usada por Deus. Os meus filhos vão ser usados por Deus. Coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos e ministre uma bênção. Esse menino, essa menina vai ser usada por Deus nessa geração. Porque, irmãos, essa geração está perturbada. Nós estamos precisando de pedir que Deus levante profetas como João Batista. E aí Deus está escolhendo Zacarias, Ele está procurando alguém para cumprir promessa e para dizer assim: hoje, Zacarias, eu vou te dar uma bênção, mas a bênção que eu vou te dar é para você educar, é para você formar e é para você levantar como um profeta. Porque João Batista foi profeta, irmãos. Mas sabe por que foi profeta? Porque Zacarias colocou ele no caminho. Nós estamos aqui, alguns filhos não conseguiram entrar no caminho que o pai mandou. Alguns filhos não conseguiram obedecer o que o pai disse. Mas a minha geração, de alguma geração aqui, pai, quando queria me dar uma lição de moral, ele não batia em mim. Ele só dizia assim: meu filho, vou tirar aqui um cabelo do meu braço para fazer um bigode para você. Irmão, eu parecia que tinha levado uma pizza. Porque essa geração entendia o que era respeitar pai. Entendia que o pai, não era assim? Pai, quando falava, os pais quando falavam antigamente, eles só olhavam, eles não gritavam não, eles só olhavam. Eu vou olhar aqui, parecia, irmão, que tinha um raio laser do Superman nos olhos assim, para fulminar. Não é assim? O que está acontecendo com essa geração? Deus, Ele está, irmãos, provocando a gente através da sua palavra, dizendo assim: ó, eu vou te dar um milagre na sua casa, eu vou levantar você e vou fazer você ser pai. Agora você vai ter que educar seu filho para ele ser profeta. Irmãos, Deus está querendo que a gente, porque daqui, irmãos, daqui a 20 anos, daqui a mais 20 anos, irmãos, vocês estão achando ruim o que está acontecendo no mundo? Não está ruim, irmão, não está estranho. O mundo está estranho ou não está, irmão? Tá ou não tá, irmãos? Está muito estranho. Está muito estranho. Está muito estranho. Irmãos, está tão estranho no mundo que o que era para ser certo é errado, o que era para ser errado está certo. Como a Bíblia diz. Para que se cumprir a palavra. E aí cabe a quem? A gente. Eu vi uma vez uma criança que estava andando em uma igreja. Os irmãos aqui sabem, eu sempre estou. Quase todo dia eu estou em um lugar. É por isso que eu nem sempre posso estar aqui com os irmãos. E eu sempre vejo coisa e eu digo: rapaz, isso aí não vai dar certo para mim não. Quando eu for pai, eu tenho que ter muito cuidado. Porque esse menino está batendo no pai, está gritando no pai. Agora, teve um menino que pegou uma chinela na minha frente. Pegou uma chinela assim, em vez do pai jogar o bumerangue dele, o menino jogou no pai. E sabe o que o pai fez? Começou a rir, dizendo que como ele é só bebinha, rapaz. Ele pegou o chinelo e jogou em mim, rapaz. Que sabia, rapaz. Aí o menino pegou, irmãos, na minha frente. Eu era uma visita, eu estava em outra cidade, irmão. Eu sou moreno, eu fiquei roxo. Roxo, eu não posso ficar vermelho, eu fiquei roxo. De vergonha. Eu disse: mas rapaz, se na minha presença a educação que essa pessoa está dando, não é para mim ficar oprimido assim, amarrado, não é isso também não, é isso não, mas educar, para pelo menos ser gente. O menino pegou o chinelo e jogou, e o pai ficou achando graça, achando tudo. Aí para acabar de sentar, o menino pegou e chamou um palavrão com ele, um crente. Eu estou dentro da palavra? Eu estou falando dentro da palavra?
Obedecer os vossos pais, para que sejam prolongados anos de vida. Eu queria, irmãos, que essa mensagem fosse amplificada para toda Currais Novos, para muitos jovens ouvirem e dizer assim: sabe por que é que está dando muita coisa errada na sua vida? Sabe por que é que tem muita perturbação na sua cabeça? Antigamente, irmãos, as doenças que o menino tinha, irmãos, era coceira, era impinge, era sarampo, era cachumba. A doença que o menino tem agora, você pode ir agora para uma secretaria agora dessa daqui e você vai encontrar meninos, meninas tomando medicamento controlado, não estão mais no psicólogo para receber uma orientação e um conselho, não, já estão no psiquiatra. E eu não estou falando muito longe, porque aqui nós temos um servidor da saúde que vê gente, irmão, não é gente, irmão, é porque é da classe baixa, não, é gente, irmão, da elite. Sabe por quê? Porque está faltando, irmão, está faltando autoridade, está faltando profeta de Deus, está faltando palavra de Deus, está faltando moral, está faltando, irmãos, uma orientação, está faltando profeta, está faltando uma palavra. A maioria das pessoas estão assim, porque começa a rir do seu filho que está batendo em você, que daqui a pouco ele, quando crescer, você não vai ter mais moral nenhuma, ele vai bater em você, ele vai te desmoralizar. E é o seguinte, isso não está, irmãos, porque antigamente lá fora não, aqui dentro. É aqui dentro. Vamos educar o pessoal? Vamos educar as pessoas? E como é que você educa as pessoas? Batendo. Não, a Bíblia diz: nas costas dos insensatos, vara. Não é verdade? Isso é um provérbio. Mas na verdade a gente educa as pessoas com disciplina, educação, mostrando o caminho. E eu vou dizer para você: se você for por este caminho, papai já andou por este caminho, vai dar errado, filho. Obedeça a papai. Amém? Glória a Deus, irmão. João Batista, a promessa que Deus deu através do anjo Gabriel para aquele homem era que João Batista seria grande aos olhos do Senhor. A promessa de Deus para a sua família, a promessa de Deus para você, irmãos, é de grandeza. Não é, irmãos, de coisa pouca, não. É de grandeza. Deus vai fazer coisa grande nessa igreja. Deus vai levantar a gente aqui nessa igreja. Não, mas aí o contexto, eu estou vendo cada dia, não, que conversa é essa? Eu vou pegar você pela mão, Ezequiel. Eu vou levar você para um vale, Ezequiel. E eu vou apresentar para você um cenário. Sabe qual é o cenário? Não é cenário de rosa, não é cenário de cachoeira, não é cenário de riqueza. Eu vou mostrar um cenário de cemitério. Glória a Deus. Vou levar você para um cenário de cemitério, onde os ossos estão secos, sequíssimos. E eu quero ver o que é que você vai ver agora. O que é que você está vendo? Você está vendo o quê? A realidade. Me diga a realidade. Qual é a realidade? A realidade da sua vida, a realidade da sua casa, a realidade. Qual é a realidade? Diga, pode dizer. Eu estou vendo o osso seco, Deus, mas deixa eu só dizer para você. Pega aqui na minha mão, profeta. Você está vendo o osso seco, mas você também está pegado da minha mão. Você está vendo o osso seco, mas eu vou dizer uma coisa para você. Está vindo uma palavra de Deus do céu, e a palavra é que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Sabe como é que as coisas mudam? As coisas mudam, irmãos, não é quando o meu braço age, braço de carne. As coisas mudam é quando a voz de Deus vem. E a voz de Deus, irmãos, não é em momentos favoráveis, não. Pode pegar na Bíblia. Irmãos, era um vale de ossos secos, mas ele disse assim: por acaso podem reviver esses ossos? O profeta daquele tempo, irmãos, tem um grande ensinamento para os profetas de hoje que não lê Bíblia. Porque os de hoje sabem de tudo. Mas o daquele dia podia até saber, mas a humildade dele foi tão grande que ele disse: eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Levanta a sua mão, irmãos. Levanta a sua mão que eu vou ministrar sobre a sua vida. O Senhor sabe que este vale é pesado. O Senhor sabe que este vale é sequíssimo. O Senhor sabe que é um vale improvável. Mas o Senhor também sabe que vai vir uma palavra agora. E esta palavra que está para vir para esta igreja não é uma palavra de maldição, é uma palavra de bênção. Eu vou levantar um grande exército neste lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Grande, coisa grande.
quebrando. Começa a dizer, muda a mentalidade. Vamos mudar a mentalidade, bora. Bora mudar a mentalidade, bora mudar a mentalidade, bora. Vamos, muda. Ai, acordei, não tem nada. Ai, eu não consigo nada. Eu sou o triste da pancada do ciclo. Nada dá certo na minha vida, nada presta. Tudo tá ruim. Tá ruim não, tá ruim? Tá ruim dentro da sua cabeça. Tem gente que está numa situação pior. E para você fazer uma comparação, não precisa de muita coisa não. Pare com essa besteira e dê só uma voltinha ali no hospital. Vá ali no hospital. 4 horas da tarde. Tem um momento de visita. Eu quero convocar. Pastor, posso dar uma dica aqui, pastor? Posso dar? Toda vez que chegar uma pessoa com baixa autoestima, chegar uma pessoa com palavras negativas do Senhor, dizendo que as coisas não é, querendo fazer comparação da igreja com outras coisas, pega essa pessoa e faça uma agendazinha para ela ir lá no hospital, lá no cemitério e lá na cadeia. Sabe onde é que está ruim? Lá no hospital. Tem gente agora olhando para o teto branco, para as paredes brancas e pedindo mais uma chance para respirar e para ter uma oportunidade de viver. Você está aqui, glorifica a Deus, exalte a Deus e reconheça que Deus é na sua vida. Está ruim, é ruim demais, é ruim esse pastor, é ruim essa igreja, não tem esse povo ainda, esse povo. Pois eu vou dar uma mensagem para esse povo que fica dizendo essas coisas. Sabe onde é que é ruim? É ruim lá na cadeia, que tem gente que está lá, e eles estão sofrendo porque cometeram atos infracionários e lá estão querendo mais uma chance para ser livre. Eu estou livre aqui, quem está livre aqui? Quem está livre aqui? Eu posso adorar, eu posso ir, eu posso vir, eu posso cantar, eu posso falar, eu posso comer. Sabe quando é que eu já comi hoje, irmão? Se eu disser para vocês, vocês vão rir quando é que eu já comi hoje. Mas tá ali. Pode fazer a agenda, pastor, a partir de hoje. Pode dizer assim, passou aqui, eu nem me considero profeta, mas passou por aqui um irmãozinho. Que esse irmãozinho disse que eu fizesse uma agenda. E pode pregar essa palavra para outra pessoa. Eu vou fazer uma agenda. Leva essa mensagem para casa. Quando alguém começar a reclamar, vou fazer uma agendazinha para você lá no hospital. Glória a Deus. Vamos lá, faça. Amém, mano. Amém. Estou quase chegando lá. É até 9, pastor? É até 9, né? Eita glória. Mas preste atenção. Grandeza. Irmãos, o desânimo, irmãos, a miséria, coisa ruim, irmãos, é como se fosse uma virose. É contagioso. O irmão está animado, o irmão está pensando. Nós estamos aqui a alguns metros aqui desse lugar, irmãos. Deus preparou uma grande bênção. Foi isso ou não foi, pastor? Está ali ainda? Está lá no mesmo lugar? Eu acredito, pastor, que na minha condição, na sua condição, nós não temos não. Mas, irmãos, quem é o dono do ouro, da prata e do cobre? Quem é o dono do ouro, da prata e do cobre, irmãos? Deus, irmãos. Deus, irmãos. E sabe o que acontece? Se Deus ele quiser fazer, Deus move, Deus faz. Claro que Deus, ele vai usar as coisas. E Deus sabe o que Deus vai usar, irmão? Deus não vai usar, irmão. Não é gente grande, não. Deus vai usar gente pequena, com fé pequena, para mostrar que ele é grande. Ele já está fazendo. Glória. Não é isso, pastor? Então é isso. Aí sabe o que acontece? A pessoa chega muito desanimada, o irmão está animado. Aí chega assim, eu estou com coronavírus do desânimo. Os irmãos entenderam como o negócio é pesado. Quem pegar nesse microfone é brincadeira. Mas é o desânimo. Mas o irmão está animado, irmão, na igreja. Não falta um coisa, meu bichinho. Todo mundo falta, todo mundo já pega o peito, mas ele fica. Aí chega um desanimado, enviado do inimigo, irmão. É um crente, irmão, que anda com Jesus, mas que qualquer oportunidade vem de Jesus com mixaria, como Judas. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí chega assim e faz. Como você está animado? Você não está vendo a realidade, não? Meu irmão, preste atenção, eu vou mostrar para você só os erros do povo. Eu não vou mostrar o meu, não, eu vou mostrar o do povo. Aleluia. Eu vou mostrar só os erros. Você viu o erro daquela pessoa ali? Como é que aquela pessoa diz que é santa? Como é que aquela pessoa diz que é santo? Como é que ele diz e faz isso? Aí só que a pessoa que está falando não está lembrando dela. Está falando só do outro. Você está entendendo, irmão? Aí a doença passa para ele. Aí o pobrezinho chega em casa, irmão, gripado com a doença também passa para o povo. E aí está toda a igreja agora doente. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito contrário a esta obra. E se essa igreja crê, clame a Deus, porque Deus está aqui para repreender o mal na sua casa, para repreender o
do mal aqui nesta igreja. Glória a Deus. Conversa é essa, irmão? Se não for, olha, eu vou mandar espias. A Bíblia diz que Deus orientou Moisés, diz: manda espia para ver a terra prometida. Ele diz: eu vou mandar 12. 12. Realmente a gente não pode exigir de todo mundo que todo mundo esteja, irmão, com a fé lá em cima. A gente não pode exigir porque todo mundo tem uma realidade. É fato ou não é, irmão? Eu não sei se os irmãos tiveram dor de barriga hoje, mas pode ter tido. Eu não posso exigir do irmão. Às vezes ele chega, mas ele não tem nem compreensão. Eu acho ruim, irmão, quando uma pessoa não tem compreensão das coisas. Aí vem, irmãos, chega uma pessoa que passou o dia fazendo um traço de brita. Aí eu quero que ele esteja, irmão, no mesmo ritmo que eu, que passei a tarde dormindo. Tem como? Não tem. Mas aí eu vou mandar os espias. Eu vou mandar 12 espiar. E os 12 foram e viram. E agora eu vou pedir agora relatório. Me diga aí o que foi que você viu? O que foi que você viu? O que foi que você viu? Irmão, 10 só viram problema. 10 só viram gigante. Só viram dificuldade. E 2? Não, ei. Terra me manda leite e mel. Vai ser bênção. Deus vai fazer coisa grande. Vamos para cima. Deus vai fazer coisa grande. Ei, eu não faço parte dos 10 que só vê coisa ruim, não. Eu estou vendo Deus fazer coisa grande. E foi a promessa que ele deu a Zacarias. O que vai nascer, o teu filho é grande. Nem nasceu, mas eu já vou injetar aqui em você. É grande o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Homens cheios do Espírito Santo, irmãos. Homens cheios do Espírito Santo mudam gerações, mudam igreja, mudam realidade. Achei interessante esses dias. Eu não acompanho porque eu tenho algumas ressalvas acerca dos profetas na internet, irmão. É muito complicado. É muito complicado hoje, porque tudo é uma aparição e tudo é uma performance. Eu tive uma oportunidade de entrevistar lá no meu ambiente de trabalho uma psicóloga. E a psicóloga me disse: Anderson, sabe por que tem muita gente doente hoje? Porque as pessoas vivem de performance. E por tanto performarem, por tanto apresentarem uma coisa que não são, porque a gente mostrar o que não é, irmãos, custa caro. Custa saúde mental. Eu não sou aquilo, é por isso que é bom a gente ser verdade. Se eu sou ignorante, é porque eu sou ignorante. Se eu não tenho educação, é porque eu não tenho educação. Mas eu posso aprender. Eu sou desse jeito. Ore por mim para Deus me mudar. Amém, mano? Mas tem gente performando. Aí na internet o povo performa muito. Aí tem uma pregadora lá que ela disse uma coisa interessante. Ela disse uma coisa interessante que eu peguei e eu vou usar nas minhas pregações. Aí eu não vou usar da maneira que ela usou, não. Eu vou usar para os irmãos refletirem. Ela disse: perderam a Bíblia no culto. Aí começa, dá uma sequência. Aí o povo começa a compartilhar. Perderam a Bíblia no culto. Quando na hora, que é na hora da pregação, dando poucos minutos para a pregação e muito para o louvor, perderam. Aí começa a sequência. Aí tem uma hora que ela para assim, que eu digo: opa, tudo que ela falou é verdade, e principalmente essa. E se essa palavra que ela falou é de Deus, vai voltar para ela. Porque tudo que eu estou falando aqui, eu não estou pregando para os irmãos, eu estou pregando para mim. Perderam a Bíblia no culto. Sabe quando? Perderam a Bíblia no culto. Quando começaram a chamar pregadores famosos em vez de pregadores bíblicos. Eu acho que os irmãos já viram isso. Já ouviram isso? Só que o seguinte, a pessoa que estava falando isso é famosa, estava pregando num lugar famoso. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, não vamos chamar mais pregador famoso, vamos chamar pregadores cheios do Espírito de Deus, cheios da palavra, não pregadores famosos, mas pregadores que tenham Bíblia e que tenham mensagem, não pregadores performáticos, não pregadores que não vivam o Evangelho, mas pregadores de Deus. Serve essa palavra? Se servir essa palavra que ela pregou, e se é verdade essa palavra que essa mulher pregou, vai servir para ela, que ela estava num lugar famoso e era famosa. Você está vendo como tem uma incoerência tão grande? Vamos refletir? Em vez de chamar um famoso, vamos chamar um bíblico. E para chamar um bíblico, nós vamos agora ter um pouquinho de trabalho. Por quê? Eu vou chamar você para uma grande festa. Eu vou chamar você para oração. Eu vou chamar vocês para uma grande festa. Eu vou chamar vocês para o estudo bíblico. Eu vou chamar vocês para uma grande festa.
Mas aí eu vou chamar vocês para passar um dia com o Senhor, em consagração aqui. A gente só vai comer depois que Deus nos der resposta. Aleluia. Aleluia. Como é que eu quero um milagre? E como é que eu quero poder? E como é que eu quero que o profeta use? Aí é o seguinte, vem uma pessoa lá de fora que cobra cachê alto, aí fica dizendo, não chame os famosos, chame os bíblicos certos. Então vamos fazer a lista agora de quem é famoso e de quem é bíblico. E vamos ver quem sobra. Amém, irmão? Amém. Irmãos, Deus está falando comigo. E está dizendo assim, não seja famoso, seja bíblico. Não seja famoso, seja crente. Aleluia. Amém, irmãos? Cheios do Espírito Santo, nós estamos pensando em pessoas cheias do Espírito Santo. Ô glória! E como ele está mal amigo esse relógio hoje, viu? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esses dias os irmãos sabem o que está acontecendo. Quando você abre a internet, e quem disser que não usa a internet, irmãos, vou até glorificar a Deus pela sua vida, porque por você não precisar, mas a gente que trabalha, a gente que lidera, nós que estamos em constante contato com a internet, irmãos, a gente tem que ter uma sabedoria muito grande para fazer a triagem, porque tem muita coisa boa lá na internet. E hoje eu pesquisei muita coisa, mas tem muita coisa inútil lá na internet. Não posso demonizar a internet é uma bênção. Tem gente ganhando dinheiro, tem gente ficando famoso, tem gente ficando rico, tem gente conseguindo, irmãos, conseguindo o pão nosso de cada dia na internet. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente também ficando doente, abestalhado, tem gente ficando, irmão, sem noção. E infelizmente no nosso meio, porque agora apareceu o profeta Mirim, e aí o profeta Mirim contaminou geral. E esse profeta Mirim que contaminou geral se tornou, irmãos, um meme. E aí eu vou dizer para vocês que compartilharam o profeta Mirim. Você que compartilhou o profeta Mirim, você enriqueceu ele. Porque ele entrou no rol do algoritmo lá na internet, porque a classe gospel evangélica compartilhou para a própria vergonha aquilo. E aí, grandes ensinamentos agora. Qual é o ensinamento? Sabe o que acontece? O inimigo está usando essas coisas para descredibilizar a fé. E aí, quando você chega em qualquer lugar, as pessoas não querem mais acreditar, porque está se tornando uma palhaçada o que está acontecendo no meio das igrejas. Está entendendo? Pronto, nós estamos hoje registrando a nossa mensagem aqui. Depois você pode ir lá. Nós não devemos deixar de registrar. Não é isso. Agora, eu achei bom algumas entrevistas que eu ouvi, onde a pessoa diz assim, na hora da intimidade, na hora da profecia, na hora que Deus estiver falando, desligue isso, apague isso, fale só um pouco, porque no tempo que eu aceitei a Jesus, que nós aceitamos a Jesus, não tinha isso não, e o povo era batizado com o Espírito Santo dentro da igreja, haviam profecias sobre adultério dentro da igreja, haviam manifestações de dons espirituais dentro da igreja, era assim, irmãos, há alguns anos atrás, eu estou com 25 anos aqui, existia coisa grande, hoje está acontecendo palhaçada, entendeu? E aí está aí esse menino ficando rico, e aí mérito dele, ele conseguiu entender que as pessoas, elas consomem coisa inútil e ele agora está surfando a onda e está tudo certo para ele, mas para a igreja, irmãos, quando você chega para pregar, eu vou falar que Deus vai fazer coisa grande, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que Deus está fazendo coisa grande. Alguém olha para você assim e fala of the king para você. É ou não é verdade? Esses dias, irmãos, eu nem queria gravar isso, é tanto que eu pulava, saía fora, aí eu disse, rapaz, eu estou tão cansado, cheguei do trabalho, não vou participar hoje do culto não, vou ficar em casa, vou meter na palavra, vou entrar aqui na live e vou ficar assistindo aqui em casa, e eu disse que ia ficar em casa para nem assistir isso aí, mas isso aí ia passando, irmão, paredão, parou, irmão, bem pertinho da minha casa, ligou e ficou 30 minutos passando só essa música no repete, irmão, eu não tive condições, ficou o tempo todo, irmão, essa música entrou na minha cabeça, irmão, está aqui na minha mente, pela misericórdia de Deus, eu já orei tanto, mas sabe o que acontece? É a tática.
A vinheta está aí, entrou dentro da casa. E aí eu quero dizer para você, o que é que nós como igreja estamos fazendo para desfazer esse mal? Porque o mal já entrou dentro das casas e estão dominando as pessoas. E as pessoas estão sendo manipuladas por isso. Imagine só, você agora achar que tudo que está acontecendo aqui é uma palhaçada e que na verdade nada é de Deus. Não está na hora da igreja se levantar, se arrepender e começar a orar a Deus, não? Deus, se não for da tua parte, tire, extermina, saia, tire de foco, mas não deixe a tua igreja ser envergonhada. Mas estamos precisando de pessoas, irmãos, cheias de Deus. E aí, eu vou encerrar agora. Vocês sabem agora qual é a última, né? Vocês sabem qual é a última agora? Deus deu uma promessa a Zacarias de um filho. E aí, irmãos, a taxa de natalidade tem caído muito no Brasil. E aí, quando você vai pesquisar, você vê por que está caindo. O que é que está sendo implantado nas mentes? O que é que está sendo pregado? E não é pregado por uma mídia só não, é geral, é nas escolas, é nos trabalhos, é nas vinhetas. E aí irmãos, as igrejas, em vez de pregar doutrina, evangelho, palavra, estão entrando agora na onda de cantar música para alguém ficar famoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, compartilhar. Eu não compartilho uma mensagem que não for de Deus. Eu não compartilho. E eu vou dizer a você, o que não for de Deus, não compartilho. Você está fazendo um desfavor. Você está fazendo um gol contra a fé. A última agora. As pessoas não querem mais casar. As pessoas não querem mais ter filho. E aí já existe um boneco chamado bebê reborn. Já ouviu falar já? O bebê reborn? Muito bem. Foi o tema agora. Deus prometeu a Zacarias um filho. Deus prometeu à sua igreja que ela iria gerar. Deus prometeu, irmão, Deus quer que a gente cresça e multiplique, faça família, constitua a família. Agora, irmãos, o Papa Leão XIV disse que a família é constituída de pai e mãe, de homem e mulher. E aí, quem é que vai agora falar contra a maior autoridade da religião? Aí sabe o que acontece? Bebê reborn. Esse bebê já acontece, irmãos, já há 20 anos lá nos Estados Unidos. As pessoas usavam, olha só como é legal, é bacana. E eu vou dar uma outra dica para você, está chegando no tempo, quando chegar alguma poiqueira, alguma porcaria na sua internet, não compartilhe sem saber não, vai pesquisar, procure saber se é, procure saber a existência, procure saber onde é que está a fonte, procure saber por que está acontecendo isso, procure entender, para você não ser manipulado pelo sistema que está aí, manipulando crentes, manipulando não crentes, e você está aí agora, não acredita mais em nada, não sente mais nada, não entende mais nada, porque o bebê reborn está na sua cabeça. Dá para entender? Pronto, vamos chegar aí. Há 20 anos atrás, um artesão fez o bebê reborn lá nos Estados Unidos. Para quê? Para ajudar mães e famílias que perdiam no ato da concepção seus filhos. Então eles reproduziam em 3D, deixavam o menino hiperrealista para ajudar. Por quê? As mães, elas tinham problema pós-parto. E aí, para ajudar psicologicamente, eles traziam esse bebê, e a mãe ia sendo acalentada até que um tratamento fosse ajudado. Não é bacana? Bacana, irmãos. Até que chega agora no Brasil e agora viraliza. Por quê? Porque a polêmica é: pessoas estão levando o bebê reborn para a fila dos hospitais, para os lugares para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Sabe o que acontece? Eu e você temos dificuldade de ser atendido muitas vezes, mas aí muita gente está ganhando notoriedade, porque muita gente está gritando, falando, provocando, está indo para cima, está fazendo projeto de lei para dar tudo certo, e nós estamos tudo fazendo o quê? Brincando de profeta mirim. Sabe o que acontece? Irmãos, daqui a pouco, se não houver uma combativa, se não houver alguém que fala alguma coisa, daqui a pouco o bebê reborn vai ter mais direito do que você. Você não vai ser atendido. Não vai ser atendido porque o bebê reborn vai estar lá. Eu estou polemizando, até um trampo que eu estou fazendo, mas a verdade é que a polêmica veio por causa disso. Quer ficar ouvir outra? E aí encerro de fato, diz que o pregador serve ruim quando ele diz que vai encerrar, não encerra. É sabe o que, irmãos?
Primeiro teve a polêmica do SUS. Chegou na fila, imagine, está lá um médico atendendo um caso urgente. Chega uma pessoa, eu exijo que o bebê seja atendido. O bebê tem que ser atendido. Você tem prioridade, minha irmã? Porque tem um bebê quando chega nos lugares? Não tem? A pessoa de idade não tem prioridade quando chega nos lugares? Mas aí o médico está lá, um bebê está ali morrendo, uma febre muito alta. Ele deixa o atendimento aqui e simplesmente vai lá para atender. E quando chega lá, tem um boneco. Já tem pessoas que estão doentes lá no Brasil. Já tem, irmãos, aí tem uma briga judicial, procuraram uma advogada para tentar, irmãos, pleitar a guarda de um bebê. Reborn. Sabe por quê? Porque esse bebê tem 36 milhões de seguidores e já gera dinheiro. Você está entendendo qual mundo que nós estamos? Pegaram, colocaram a música do profeta Mirim para desmoralizar. Perseguiram o Frei porque colocou 1.300.000 pessoas para orar. E aí agora pegaram o bebê reborn e disseram, se é um bebê, nós vamos batizar. E aí eu quero dizer para vocês, fechar tudo agora. Estão levando a sério o que está acontecendo aqui? O culto, os elementos do culto estão levando a sério a gente. O que é que a gente vai fazer com isso? A igreja tem que começar, irmãos. Eu vou dizer a você, não adianta gritar nome de presidente, não adianta gritar nome de homens. O que adianta é a igreja fazer um clamor e se arrepender dos pecados. Se arrepender dos pecados. Eu vou me arrepender dos meus pecados. E é o seguinte, vou levantar um clamor até Deus mandar uma resposta. Vamos colocar a igreja de joelho até Deus mandar uma resposta em relação a tudo que está acontecendo. Aí eu digo a você que acontece alguma coisa. Foram batizar um bebê, sabe por quê? Foram batizar um bebê, irmãos, porque a religião virou um meme, um circo e uma palhaçada. E aqui está cheio de palhaços. Muitas vezes eles olham para nós e dizem, ali é um palhaço, falando uma língua estranha da mentira. E na verdade nós estamos sendo coniventes de compartilhar isso. Aí pronto, pode batizar o bebê reborn, porque ele tem todo o direito de fazer isso, porque as pessoas fizeram. Deus, ele está querendo não levantar homens e mulheres que apoiem isso, mas homens e mulheres que sejam como Zacarias, que sejam pais e mães de profetas. Eu agradeço aqui essa rica oportunidade em nome de Jesus.